Vamos mergulhar fundo no que a ciência de ponta tem a dizer sobre treino de verdade? Hoje, a gente vai decifrar um manual de instruções do Colégio Americano de Medicina do Esporte para montar um treino de resistência que realmente funciona. Se a ideia é parar de dar murro em ponta de faca e otimizar cada gota de suor, este guia é o que faltava. O mundo fitness, vamos combinar, é uma loucura, né? Cada dia surge uma dica nova que parece que invalida tudo o que a gente fazia antes. É para pegar pesado, leve, tem que treinar até não aguentar mais levantar o peso? É normal ficar confuso com tanta informação, mas hoje a gente vai usar a ciência para botar a ordem na casa. Que treinar com peso faz bem, todo mundo já sabe. Não é só sobre construir músculos, mas sobre ter mais força para carregar as compras, para ter equilíbrio, para caminhar mais rápido. Os benefícios são gigantescos. A grande questão não é se a gente deve treinar, mas como fazer isso do jeito mais inteligente possível. E para responder essa pergunta, nada de achismo. A nossa base aqui é uma meta-análise absurda do ACM. Eles juntaram os dados de 137 estudos, com mais de 30 mil pessoas. Ou seja, não é opinião, é o que existe de mais robusto em termos de evidências científicas sobre o assunto. Bom, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a ciência por trás do treino. Depois, vamos focar em como maximizar a força e, em seguida, a hipertrofia. Aí, a gente desmistifica duas variáveis cruciais, volume e intensidade. E, por fim, vamos para a parte prática de montar um plano de treino eficaz. Então vamos lá. Começando pela fundação de tudo. O que essa montanha de estudos realmente ensina pra gente sobre como nosso corpo reage ao estímulo do treino? E olha só, a conclusão principal é até bem simples e, de certa forma, tranquilizadora. O que mais importa de tudo é consistência e esforço. A recomendação número 1 é: treine todos os grandes grupos musculares com esforço de verdade pelo menos 2 vezes na semana. Esse é o pilar. Simples assim. Certo. Agora vamos afunilar. Se o objetivo número 1 é ganhar força, levantar mais peso mesmo, aí as regras do jogo mudam um pouquinho. Existem algumas variáveis que precisam de um ajuste fino. O que essa tabela mostra é a receita do bolo para a força. A frequência continua a mesma, pelo menos 2 vezes por semana. Mas a intensidade, aí que mora o segredo. A carga tem que ser pesada, acima de 80% da sua repetição máxima, ou seja, 80% do peso máximo que se consegue levantar uma única vez. O volume não precisa ser gigante, de 2 a 3 séries já são eficientes. E um detalhe crucial: faça esses exercícios de força logo no início do treino, quando a energia está no talo. Ok, mas e se o foco não for só levantar peso, mas sim fazer o músculo crescer? A famosa hipertrofia. Aí a receita é outra. O estímulo que faz o músculo crescer em tamanho não é exatamente o mesmo que o deixa mais forte. Vamos entender essas diferenças. Para a hipertrofia, a grande estrela é o volume semanal. A ciência aponta que o ideal é fazer no mínimo 10 séries por grupo muscular por semana para otimizar o crescimento. E tem outro detalhe técnico super importante, a tal da sobrecarga excêntrica. Mas o que é isso, afinal? A fase excêntrica é, de um jeito bem simples, o movimento de volta do exercício. É quando o músculo se alonga enquanto segura a carga. Pensa na rosca bíceps. A subida do peso é a fase concêntrica. A descida controlada, lenta, é a fase excêntrica. Aumentar o tempo ou o peso nessa fase causa mais microdanos no músculo e é isso que, na hora da recuperação, sinaliza para o corpo que ele precisa crescer mais forte. É uma ferramenta muito poderosa. Certo. Agora vamos entrar numa das maiores polêmicas de academia: a intensidade. O que significa treinar intenso? E a pergunta de $1 milhão: precisa mesmo ir até a falha? Até não aguentar mais? Vamos ver o que os dados dizem. Esse slide aqui é importantíssimo. Existe uma diferença gigante entre treinar com alto esforço e treinar até a falha muscular total. E a pesquisa é muito clara. Terminar uma série sentindo que ainda daria para fazer mais umas 2 ou 3 repetições, se fosse o caso, já é um estímulo mais do que suficiente. A grande conclusão é: não é necessário ir até a falha em toda a santa série para ter resultado. Isso nos leva a uma das coisas mais libertadoras desse estudo todo. Sabe aquelas coisas que a gente fica se preocupando? A ciência mostra que muitas delas importam bem menos do que parece. Ir sempre até a falha, o tipo de equipamento, se é máquina ou peso livre, aqueles modelos de periodização super complicados, a recomendação é focar no básico, bem feito, esforço consistente e progressão, sem se perder nesses detalhes.
Tá bom, com toda essa teoria na cabeça, como a gente transforma isso em prática? Vamos agora para a parte que interessa, como botar isso no papel e estruturar uma semana de treino que funciona de verdade. O processo pode ser resumido em 4 passinhos bem simples. Primeiro, defina a frequência, no mínimo 2 treinos por semana. Segundo, decida qual o objetivo principal, se a força ou hipertrofia. Terceiro, com base nisso, ajuste o volume e a carga seguindo o que a gente já viu. E quarto, que é a chave do sucesso a longo prazo, planeje como aumentar o estímulo com o tempo. Isso é a sobrecarga progressiva. E olha só um exemplo prático de como a semana pode ser organizada misturando os dois objetivos. Num dia, treino de superiores focado em força, com carga lá em cima. No outro, pernas com foco em hipertrofia, com mais volume. Um dia de descanso no meio e o ciclo se repete. Claro que isso é só um modelo, mas ilustra bem como dá para aplicar todos esses princípios. E para fechar, uma citação do próprio estudo, que é tipo a cereja do bolo. No fim das contas, a ciência nos diz que o melhor programa de treino é aquele que a pessoa consegue seguir. Aderir ao plano, personalizar, é mais importante do que seguir uma fórmula mágica à risca. O segredo é achar o que funciona para sua rotina e seus objetivos. Então, com esse mapa da mina científico em mãos, a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro ajuste inteligente a ser feito no seu treino? A ciência mostrou caminho, agora é só colocar em prática.